Algumas pessoas parece que nasceram para programar. É só nós olharmos, por exemplo, para Mark Zuckerberg, criador do Facebook, Linus Torvalds, criador do sistema Linux, ou ainda para Bill Gates, criador do sistema operacional Windows. Essas pessoas parecem que praticamente nasceram simplesmente para programar. Nós temos exemplo disso, por exemplo, no futebol, com Lionel Messi, que é considerado talento nato, e por outro lado nós temos Cristiano Ronaldo, que é considerado esforço. E a verdade é que, se nós formos olhar para a maior parte de programadores, incluindo os talentosos, os ditos natos, que parecem que nasceram predestinados para programar, é que na verdade eles foram forçados a aprender a programar na faculdade ou ainda na escola, ou ainda foram motivados a estudar programação, ou seja, a aprender programação porque queriam criar a próxima aplicação, queria viralizar o mundo, por exemplo, criar o próximo Google, criar o próximo Facebook ou qualquer outro tipo de aplicação. E para mim, desse lado, o que me motivou a entrar para o mundo da programação foi a criação de videojogos. Ou seja, eu queria criar o próximo videojogo que iria viralizar pelo mundo todo. E eu agora acabei de ficar um bocado curioso. Sendo que você clicou nesse vídeo de como perder o seu medo de aprender a programar, a chance é que você tem algum motivo por trás disso, seja pela faculdade, se você estiver a fazer faculdade, ou seja, por você que simplesmente quiser criar alguma aplicação web, seja o próximo Google, seja lá que tipo de aplicação você quer. E a minha curiosidade é que eu gostaria de saber qual é o seu motivo. Se você puder me contar nos comentários, eu ficaria muito feliz. Desse modo, nós poderíamos, quem sabe, nos conhecermos mais. Continuando. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar dicas em que vão te ajudar você a perder o seu medo de aprender a programar. Dicas que eu usei e dicas que eu tenho visto diversos programadores bons a usar ao longo dos anos. Mas antes de eu prosseguir aqui para essas dicas, eu quero meio que te mostrar a minha pequena história de como é que eu realmente perdi o medo de aprender a programar, ou seja, os porquês realmente. Lembrando que não estaria a mostrar as dicas aqui agora na história, pois eu reservei uma parte especial para nós falarmos das dicas. Então, como eu disse, o motivo que me fez eu entrar para o mundo da programação foram jogos. Mas as coisas não começaram realmente assim. Como todo mundo, eu decidi pesquisar como é que eu poderia criar jogos. O que eu encontrei foi que você tinha que desenhar os personagens, passar para o computador e tudo mais, e chegava até mim da parte da programação, onde você tinha que colocar todos os elementos que você criou juntos, ou seja, para que eles interajam, criar inteligência artificial para o inimigo e tudo mais. Sendo que na altura a programação era algo complexo para mim, ou seja, eu tinha medo da programação, pois eu via aquelas telas de código que eu acreditava que eu nunca poderia aprender a fazer aquilo. Eu decidi pesquisar pelo um outro modo de criar videojogo, ou seja, sem usar a programação. O facto é que eu encontrei, inclusive eu criei um jogo sem usar programação. Provavelmente eu irei deixar o link desse jogo na descrição. Feliz ou infelizmente o jogo não está na Play Store, pois na altura em que eu criei simplesmente por lazer. É que depois de eu ter criado esse jogo, eu comecei a perceber que com programação poderia criar jogos mais personalizados, ou seja, eu podia personalizar mais os meus jogos e diversas coisas que eu poderia fazer com a programação e não poderia fazer sem a programação. E esse foi o grande momento em que eu decidi, ou seja, que eu percebi que eu realmente tinha que perder o meu medo de programar. E foi aí que eu decidi começar a procurar por vídeos, ou seja, tutoriais, cursos que iriam me ensinar a criar videojogos usando programação. Ou seja, eu simplesmente prolonguei aquilo em que eu mais cedo ou mais tarde teria que aprender, que é programação. E eu espero que você não faça algo parecido com a sua carreira. E depois daí, basicamente tudo é história, ou seja, eu comecei a dar os meus primeiros passos na programação, inclusive até iniciei um projeto que mais tarde não terminei, pois fui perdendo a minha vontade de ficar no mundo de criação de videojogos e migrei para o mundo de desenvolvimento web. Eu estive aqui a mostrar essa minha pequena história de quando é que eu perdi o meu medo, de por que eu ter decidido perder o meu medo de aprender a programar, para você perceber que apesar de eu ser capaz de criar as coisas em que eu crio hoje, apesar de eu ser um desenvolvedor web pro max, eu não sou nenhum tipo de gênio e as chances são em que você também não é nenhum tipo de gênio. E tal como eu e diversos outros programadores pelo mundo afora, você também pode perder o seu medo de aprender a programar. E é exatamente sobre isso que nós falaremos aqui nesse vídeo de hoje, ou seja, eu estarei a dar dicas para que você possa perder o seu medo de aprender a programar. Talvez você já me conheça ou talvez você ainda não me conheça.
Mas em todo caso, eu sou o Anela Como e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web Pro Max. Ou seja, um desenvolvedor web full stack capaz de criar sistemas web, websites, aplicações web complexos e modernas usando tecnologias de ponta. Se de algum certo modo você almeja se tornar um desenvolvedor ou ainda desenvolvedora web Pro Max, vai se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Desse modo você vai ser notificado quando novos conteúdos forem lançados, que são conteúdos que irão te ajudar a acelerar a sua jornada em se tornar um desenvolvedor web Pro Max. E antes de nós irmos para as dicas, você sabe qual é a razão que faz com que as pessoas tenham medo de aprender a programar? Ou ainda melhor, você sabe qual é a razão que faz com que você tenha medo de aprender a programar? As chances são que não. A verdade é que para que essas dicas tenham efeitos em ti e para que você realmente tenha sucesso na programação, você deve ser capaz de enfrentar o seu medo. Nesse caso, entendendo a razão de você ter tal medo. Então, agora eu vou te mostrar aqui 5 razões que fazem com que as pessoas tenham medo de programar. Caso você se identifique com uma dessas razões, eu quero que você deixe nos comentários qual é a razão de você ter medo de programar, ou melhor ainda, qual era a razão de você aprender a programar. As chances são que no final desse vídeo, com as dicas que eu irei passar aqui, você já terá derrubado o seu medo de aprender a programar. Então, aqui vão 5 razões que fazem com que as pessoas tenham medo de aprender a programar e provavelmente fazem com que você tenha medo de aprender a programar. E já nós vamos para as dicas. E a razão número 1 que faz com que muitas pessoas tenham medo de aprender a programar é que elas acham que programação é muito difícil. E essa é realmente uma das grandes razões que faz com que muitas pessoas tenham medo de aprender a programar. E talvez seja a razão em que você tenha medo de aprender a programar. A verdade é que programação no seu estágio mais avançado realmente é algo muito, mas muito assustador. E para um iniciante isso pode causar medo. Mas por outro lado, o facto é que o estágio inicial da programação é realmente muito, mas muito fácil de entender. E não só entender, mas também como aprender. Pois provavelmente quando você estiver a iniciar no mundo da programação, você vai iniciar vendo algum tutorial, seja no YouTube, um tutorial escrito, ou seja, você vai estar imitando simplesmente alguém ou vai estar lendo algum livro, coisa parecida. E você vai perceber que o estágio inicial de aprendizagem de programação não é algo assim tão complexo como parece. Que depois de você ter dominado os fundamentos, você vai perceber que é mais fácil você atualizá-los, ou seja, você já tem os fundamentos em mão, vai perceber que é mais fácil você saltar para o estágio médio, depois saltar para o estágio avançado do mundo da programação. Por exemplo, a linha de comando, ou seja, aquela tela preta que aparece em diversas letras, parece ser algo complicado. Mas você pode dar seus primeiros passos caso você nunca tenha usado a linha de comando. Você pode abrir agora sua barra de pesquisa, digitar CMD no Windows ou abrir ainda o terminal no MacBook e digitar lá hostname e clicar Enter. Aí vai aparecer o nome do seu computador. Ou seja, se você fez isso, você basicamente seguiu as minhas instruções e de certo modo você pode sentir um gostinho do mundo da programação. Você não exatamente programou, mas isso de uma forma ou de outra está relacionado no mundo da programação. Ou seja, nós estamos sempre aí simplesmente a digitar uma série de comandos. E a segunda razão pela qual as pessoas têm medo de aprender a programar, e provavelmente essa seja uma razão que você também tenha medo de aprender a programar, é que elas acham que irão falhar. A verdade é que a maioria das pessoas que estão iniciando no mundo da programação, elas acham que estão fadadas ao fracasso, ou seja, elas acham que todos aqueles esforços que eles irão fazer não vai valer para nada. E isso muitas das vezes é resultado lá da primeira razão, que é achar que programação é muito difícil, ou seja, elas entram achando que por programação ser muito difícil, de acordo com o que eles pensam, eles não irão conseguir aprender algo difícil, mais uma vez de acordo com o que eles pensam. E isso faz-te iniciar com a mentalidade errada, ou seja, você já colocou na sua cabeça que irá falhar. O facto é que mesmo que você inicie no mundo da programação, vai ser muito difícil você progredir, pois você vai perceber que por que você vai se esforçar sabendo que você já irá falhar? Então essa é uma das grandes razões também que fazem com que muitas pessoas
não progridam no mundo da programação. Ou seja, elas acham simplesmente que irão falhar. E se você pensa o mesmo, o fracasso será inevitável para ti no mundo da programação. E a terceira razão que faz com que muitas pessoas tenham medo de aprender a programar é que eles acham que é tarde demais para aprender a programar. Ou seja, a maioria de iniciantes pensa isso. E é exatamente isso. Muitas pessoas acham que já é tarde demais para eles poderem aprender a programar. Ou seja, que eles já são velhas demais para aprender a programar. A verdade é que a programação é uma habilidade infinita. Ou seja, algo que você vai ter que estudar durante toda a sua vida. Inclusive eu, como um desenvolvedor web Pro Max, ainda tenho que estudar sobre desenvolvimento web até hoje. Pois as tecnologias estão sempre a mudar, novas coisas estão a sair, coisas que nós usávamos no passado estão a ser encerradas e tudo mais. Ou seja, você vai ter que estar sempre a aprender novas coisas. E programação não tem nada a ver com sua idade, seu gênero, ou seja, tem tudo a ver com sua vontade de aprender e seu comprometimento. Pois, uma vez que você domina os fundamentos, eu volto a dizer aqui, como eu sempre digo na maioria dos meus vídeos, os fundamentos de programação nunca mudam. Então, uma vez que você domina os fundamentos, você pode ir aprendendo, ou seja, novas tecnologias que vão saindo sem muitas dificuldades, independentemente da sua idade ou ainda do seu gênero. Então, se você pensava que era tarde demais para aprender a programar, você pode voltar a ficar feliz, pois programação não tem nada a ver com sua idade. E a quarta razão das pessoas terem medo de aprender a programar é que eles acham que não foram feitos para programar. Então, como eu mencionei logo no início do vídeo, existem pessoas que parecem que nasceram para programar e existem outras que parecem que simplesmente não nasceram para programar. Embora isso seja verdade para algum certo grupo de pessoas que são consideradas que foram predestinadas para programar, é que a maioria dos programadores são feitos, ou seja, eles aprendem ou aprenderam programação se esforçando, tal igual em qualquer outra área, em qualquer outra carreira nas nossas vidas. Você precisa se esforçar para que realmente seja bom naquela área. Você vai passar por diversos erros, você vai passar por diversas dificuldades, mas no final de tudo, o que vai definir o seu sucesso será o seu comprometimento e a sua persistência de ir contra esses erros e dificuldades. E eu falo isso por experiência própria. Apesar de hoje, como eu disse, ser um desenvolvedor web Pro Max, eu enfrentei também muitas dificuldades no mundo da programação quando eu estava a iniciar. Por exemplo, eu falei aí sobre a minha história logo no início, que eu fugia até do mundo da programação. Ou seja, eu procurei criar videojogos sem usar a programação. Então, lembre-se, quando você ver um programador por aí que é bom naquilo que ele faz, lembre-se simplesmente que aquilo é resultado da sua persistência e esforço até chegar no seu resultado. Então, tire isso da sua cabeça. Se você acha que você não nasceu para programar, pois ninguém nasceu para programar. Todos nós aprendemos ao longo do tempo. Uns aprendem mais rápido que os outros, uns de maneira mais lenta. A verdade é que ninguém nasceu para programar, mesmo os que parecem que nasceram para programar. Então, a quinta e a última razão que faz com que muitas pessoas tenham medo de aprender a programar é que elas acham que aprender a programar é caro. Algumas pessoas pensam que aprender a programar é muito, mas muito caro. Provavelmente elas ouviram falar de bootcamps que custam realmente uma perna e um braço, ou provavelmente ouviram falar que para você aprender a programar é necessário que você vá para a faculdade. Embora muitos bootcamps e muitas faculdades sejam caros, você ainda pode aprender a programar, por exemplo, no YouTube. Você pode aprender a programar comprando um bom livro de programação, você pode adquirir cursos na Udemy, na Coursera, pode adquirir ainda o meu curso Fórmula Web Pro Max, que é um método passo a passo que vai te levar do zero ao avançado e te tornar um desenvolvedor Web Pro Max. Até a data que eu gravo esse vídeo, 6 de setembro de 2023, as turmas do meu curso Fórmula Web Pro Max se encontram fechadas. Você pode se inscrever no meu portfólio caso você queira que eu te avise quando as turmas forem abrir. Então essas foram 5 principais razões que fazem com que muitas pessoas tenham medo de aprender a programar, ou seja, que faz com que talvez você também tenha medo de aprender a programar. Então nós vamos agora para as esperadas dicas que irão te ajudar
a superar o seu medo de aprender a programar. Então, vamos a isto. Então, a dica número 1 aqui é: encontre um bom recurso. Esta é provavelmente uma das maiores dicas que podem te ajudar a acabar com o seu medo de aprender a programar. Encontre um bom recurso para você aprender. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser um tutorial escrito em algum blog, algum website que ensina programação. Ou ainda você pode entrar para um curso completo que ensina sobre o mundo da programação. Encontrar um bom recurso irá garantir que você tenha um treinamento correto. Para além do treinamento, você encontrando um bom recurso, você também vai aprender sobre as boas práticas do mundo da programação. Quando você estiver a procurar sobre um recurso para você poder aprender a programar, procure por recursos que são amigáveis para iniciantes. Por exemplo, recursos que não pressupõem nenhum tipo de conhecimento prévio na programação, caso você realmente seja totalmente um iniciante. Então, essa é a dica número 1. Escolha um recurso onde você vai poder derivar os seus primeiros conhecimentos, ou seja, pode ser até o seu conhecimento completo, e lembre-se de escolher um recurso que é amigável para iniciantes. E a segunda dica aqui é que você tem que começar, ou simplesmente comece. Então, nesse estágio inicial de perder o seu medo de aprender a programar, não se preocupe muito com qual tipo de linguagem você deve aprender a programar. Aqui vai uma dica. A chance é que se você quer perder o seu medo de aprender a programar, provavelmente você já quer criar alguma coisa. Caso você não queira, pesquise por alguns projetos, sei lá, bons, alguns projetos satisfatórios de se criar. Por exemplo, e lembrando, não precisa de ser algo que você pretende criar, sei lá, daqui a 10, 20 anos ou para toda a sua vida. Ou seja, você definindo mais ou menos que tipo de projeto você precisa criar, daí você vai ver quais tipos de linguagem você precisa aprender para tal projeto. Lembrando, não precisa de ser, mais uma vez aqui, uma linguagem que você vai usar daqui a 10 anos ou durante toda a sua carreira, pois é algo simplesmente que você vai usar para aprender. Se for algo que você vai usar daqui para toda a sua vida, ou seja, toda a sua carreira, melhor ainda. E um exemplo disso, eu comecei a aprender a programar com a GDScript, ou seja, uma linguagem usada para a criação de jogos. Mais tarde eu mudei para o mundo de desenvolvimento web, que é onde eu estou agora, ou seja, eu aprendi uma linguagem alinhada aos objetivos que eu tinha naquela altura. Mais tarde, quando os meus objetivos mudaram, eu fui aprender outras linguagens. Então, qualquer que seja o seu objetivo, depois de você definir o que é que você realmente pretende criar, você vai ver você vai procurar saber quais são as linguagens necessárias para poder criar tal projeto que você tem em mente, seja HTML, JavaScript ou qualquer outra. Depois daí, comece a trabalhar nos fundamentos e crie um pequeno site com conhecimento recém-adquirido nessas pesquisas que você acabou de fazer. Nesse caso, se você escolher um desenvolvimento web, crie um pequeno site com os conhecimentos adquiridos em HTML, CSS, quem sabe em JavaScript. Ou seja, resumindo, independentemente do seu projeto, crie aqui um pequeno projeto e simples, baseado na área em que você decidiu começar a aprender para poder perder o seu medo. Por exemplo, se você decidiu iniciar pelo mundo de desenvolvimento web, na descrição terá um vídeo onde eu ensino como criar o jogo da filha, ou ainda o famoso X-Bola usando HTML5, CSS3, JavaScript, e por cima de tudo nós vamos criar uma inteligência artificial no nosso jogo, ou seja, para criar aí alguns níveis de dificuldade e tudo mais. Parece ser algo complexo, mas realmente é algo simples. Eu não estarei nesse vídeo aqui a explicar muito sobre esse projeto. Você pode mais tarde ir para o link na descrição para que você realmente possa entender daquilo que eu estou a falar aqui. Então, a terceira dica aqui é: comece pequeno. Não tenha medo de começar pequeno. O Facebook não foi construído em um dia. O Bill Gates não construiu o sistema operacional Windows em um mês. Por exemplo, eu levei anos, se não estou em erro, foram realmente 2 anos para criar meu primeiro jogo sem usar programação. E levei também muito mais tempo mais tarde para poder criar meu primeiro website, para poder criar minha plataforma de cursos, que é um dos meus projetos mais recentes. Então,
tire da sua cabeça de que você precisa iniciar grande, ou seja, com todas as armas em punho. Ou seja, comece pequeno. Essa é uma das maneiras mais fáceis de você perder o seu medo de aprender a programar. Pois sair por aí tentando criar projetos complexos, projetos grandes, principalmente sozinho, é realmente algo muito, mas muito assustador. E você pode acabar desistindo, simplesmente achando que é difícil, mas a verdade é que você simplesmente escolheu iniciar de forma errada. Você iniciou grande ao invés de ter que iniciar pelo básico, ou seja, começar pequeno. Então, comece pequeno, crie um pequeno projeto, ou seja, um projetinho. E a nossa quarta dica aqui é construa projetos. Uma das maneiras mais rápidas de você aprender a programação é criando algo, ou seja, criando um projeto. Seja por lazer ou seja para vender. Mas a verdade é que no seu estágio inicial, onde as pessoas terão dificuldade em te pagar por causa das suas habilidades. E algo que eu altamente aconselho, ao invés de você simplesmente criar os projetos para lazer, tente criar o projeto para entregar a alguém de graça. Oferecendo a alguém de graça, você estará acelerando duas habilidades, ou seja, você estará a fortalecer duas habilidades, que é importante para um desenvolvedor web pro Max e um programador também. Ou seja, você estará você estará fortalecendo a sua habilidade de programar e estará fortalecendo uma das habilidades mais importantes de um programador, que é a capacidade de poder entregar algo que funciona, algo que tenha uma boa experiência para o usuário. E isso, de certa maneira, pode ser algo difícil, pois você ainda está a iniciar, mas aqueles teus pequenos projetos, nem que sejam para você mostrar, seja algum amigo, algum familiar, tio, sobrinho, qualquer tipo de pessoa, para que ele possa ver ou quem sabe poder testar, você estará saindo realmente muito, mas muito na frente. Pois no final do dia é isso que nós fazemos como programador. Nós simplesmente criamos uma aplicação, um sistema para que uma outra pessoa venha a usar. Então, se você conseguir fazer esse teste cedo, conseguir fazer com que pessoas interajam com os seus pequenos projetos, você estará fortalecendo uma habilidade muito, mas muito importante para ti como programador. Então, o objetivo dessa dica aqui é construir algo simples. Por exemplo, se você foi pelo mundo de desenvolvimento web, você pode optar por construir um site estático ou ainda, quem sabe, um pequeno jogo. E aqui o objetivo realmente é aplicar o conhecimento adquirido e fazer algo que realmente funcione. Ao construir um site ou construir um projeto de qualquer uma outra área, você terá uma visão geral de como as coisas realmente funcionam e você também se sentirá mais confiante em prosseguir e continuar a melhorar as suas habilidades de programação. Pois esse é um dos pontos importantes, ou seja, nós temos a ter vontade de continuar a ir em frente consoante os feedbacks que nós recebemos, ou seja, nós vemos que, nós conseguimos criar aqui um pequeno projeto, então nós tendemos a ter uma ânsia maior para poder ir para o próximo nível, para poder ir para outro estágio da programação. Então lembre-se, construa projetos. E se você estiver a gostar desse vídeo até aqui, lembre-se de deixar seu like, partilhar esse vídeo aqui para que mais pessoas possam ver o vídeo e comentar lá embaixo o que você está a achar até agora. Então nós vamos aqui para a quinta dica, que é: concentre-se em uma linguagem de programação antes de pular para outra. Não cometa o erro que muitos programadores e muitos iniciantes cometem no início das suas carreiras como programadores. Ou seja, sem nem sequer dominar o básico de uma linguagem de programação, eles tendem a saltar para outra linguagem de programação. Por exemplo, em programadores já experientes, isso é frequente com o que é conhecido como frameworks. Ou seja, sem ele dominar um certo framework, ele já quer saltar para diversos outros frameworks. Então, por favor, não cometa esse erro. Então, o que eu aconselharia quando você achar que já dominou o básico de uma certa linguagem de programação, você poderia procurar por um framework de tal linguagem de programação e começar a aprender sobre aquele framework. Então, mantenha-se numa linguagem de programação, ou seja, estudar numa certa linguagem de programação, até que você domine, até que você se sinta confortável em criar pelo menos um projeto de nível médio. E no melhor dos casos, até que você se sinta confortável em criar um projeto realmente avançado. E lembrando que escolher uma linguagem de programação deve ser algo que está alinhado com seu objetivo
nesse exato momento, ou seja, na tua situação de vida atual. Você não precisa de definir uma linguagem de programação que você vai usar, sei lá, daqui a 100 anos, daqui a 5, 2 anos. Pode ser que está a dar os seus primeiros passos para entrar no mundo da programação. E uma vez que você aprende uma linguagem de programação, você vai ver que cedo ou tarde para aprender outras linguagens de programação será algo muito, mas muito fácil. Então, concentre-se numa linguagem de programação antes de pular para outra. E a nossa sexta dica aqui é que você não precisa conhecer 100% de uma linguagem de programação. Depois que você conhecer, sei lá, por aí uns 70% de uma linguagem de programação, você pode, sei lá, migrar para uma outra linguagem de programação, caso você queira. Por exemplo, eu iniciei no mundo de desenvolvimento de videojogo, depois migrei para o mundo de desenvolvimento web. É que você não precisa realmente saber 100% de uma linguagem de programação. A verdade é que para você dominar uma linguagem de programação leva anos. Eu falo realmente de muito, mas muito tempo. E não só, é que as linguagens de programação na maioria das vezes não tendem a ser estáticas, novas funcionalidades são adicionadas e tudo mais, e pode se tornar meio complicado você assimilar tudo isso em um pequeno período de tempo. Então, o mundo da tecnologia está em constante mudança, então lembre-se que você não precisa dominar 100% de uma linguagem de programação, principalmente se você estiver a iniciar. Uma das habilidades que você tem que realmente agarrar é a habilidade de ser rápido em se adaptar, ou seja, quando novas coisas forem surgindo, você ainda ter a capacidade de poder reaprender as novas coisas e ser capaz de se adaptar rapidamente. E Jeff Bezos é um dos grandes exemplos desse tipo de coisa que eu estou a falar aqui, ou seja, quando ele tem 70% de certeza sobre alguma coisa que ele deseja fazer, ele imediatamente toma uma decisão crucial. E para seu caso, quando você dominar 100% pelo menos de uma linguagem de programação, você pode migrar para uma outra ou uma outra área caso você queira. Então, a sétima dica é que não se preocupe com o resultado final, confie no processo. Ou seja, o famoso confia no processo. Provavelmente, essa é uma das dicas mais importantes. Você tem de aprender a confiar no processo. Seja paciente e deixe que os conceitos entrem um por um na sua cabeça. Um dos erros em que muitos iniciantes tendem a cometer é esperar que todo o conhecimento necessário entre na sua cabeça de uma vez por todas. Ou seja, eles vêm, por exemplo, na área de desenvolvimento web, vêm lá aqueles sistemas fantásticos e tudo mais, eles acham que irão aprender a fazer aquilo do dia para a noite. Não, você tem que aprender a confiar no processo, estar ciente de que aqueles pequenos projetinhos, ou seja, aqueles pequenos conhecimentos que você vai adquirindo nas suas jornadas, são os mesmos que vão te fazer chegar do outro lado. Ou seja, é somando aqueles teus pequenos conhecimentos que você vai poder ser capaz de chegar do outro lado. Quem sabe se tornar um desenvolvedor web pro max, caso você deseja seguir a área de desenvolvimento web. Então, não se apresse e não se deixe intimidar, ou seja, não tenha medo do quando você não entende e ainda precisa aprender. Ou seja, não tenha medo, é normal você não saber realmente muita coisa sobre algo em que você está a iniciar, então não fique intimidado com isso. Perceba que é tudo questão de seguir um passo a passo. Então nós vamos aqui para a nossa oitava dica, que é divida um código em pedaços menores. Então, aprender a dividir um código em partes menores irá te ajudar a entender o que realmente cada parte do código faz. E você aprenderá muito mais rápido dessa forma. E isso irá te ajudar mais tarde, quem sabe quando você estiver a trabalhar com uma equipe maior. Comece criando tutoriais, ou seja, vendo vídeos, lendo em alguns sites e tudo mais. E depois tente quebrar os códigos desses tutoriais e tentar entender o que cada código faz. E caso você queira fazer isso depois desse vídeo, você pode ir na descrição, você vai encontrar o link do vídeo onde eu ensino as pessoas como criar um e-commerce, ou seja, a parte front-end usando HTML5, CSS3 e JavaScript. Ou seja, mais tarde você pode ir quebrando aquele código ali para poder perceber o que realmente cada código faz. Ou seja, essa é uma das coisas muito, mas muito importante. Você tem que procurar entender aí o que cada código faz. Então aqui a nossa nona e penúltima dica é: participe de um bootcamp ou faça uma faculdade.
Lembrando que essa nona dica aqui é opcional, você pode fazer simplesmente se você quiser, pois os bootcamps na maioria das vezes tendem a ser relativamente caros e faculdade para uns ou para outros tendem a ser também um bocadinho caro ou sei lá, falta de tempo e tudo mais. Mas se você tiver a oportunidade, se você tiver dinheiro e tempo, eu altamente recomendo que você entre, seja lá para um bootcamp ou para uma faculdade. Além disso que eu mencionei aqui sobre os bootcamps, é que eles irão te ajudar, ou seja, a acelerar muito a sua jornada. E tirando todas as outras vantagens dos bootcamps de faculdade, é que eles são um ótimo lugar para você conhecer outros programadores e quem sabe futuros empregadores. Os bootcamps de faculdades têm um currículo e uma pilha escolhida, ou seja, ali já tem tudo desenhado em relação ao que você precisa aprender. E isso elimina a necessidade de você ter que descobrir qual caminho você deve seguir, ou seja, você ter que traçar todo o seu caminho seguro. Mas tirando isso, você pode encontrar também bons cursos que irão meio que já colocar aí numa folha, ou seja, criar meio que um currículo de tudo em que você precisa aprender. Mas em vias de regras gerais, se você tiver oportunidade, tempo e dinheiro, você pode ir para um bootcamp ou uma faculdade, que será uma experiência não só como programador, mas uma experiência pode ser como ser humano muito satisfatória. E aqui a nossa 10ª e a última dica é: encontre um mentor. Então, outra maneira de acabar com o seu medo de aprender a programar é encontrar um mentor, seja um programador que já tenha experiência. Então, se você tiver a sorte de conhecer um programador que tenha experiência, tente fazer algumas perguntas e veja se essa pessoa está disposta a te ajudar. A verdade é que, na maioria dos casos, programadores experientes gostam e muito de ajudar aqueles que estão realmente curiosos e dispostos a aprender. E eu pessoalmente realmente gosto de fazer isso, eu gosto muito de ajudar os que estão a iniciar. E caso você tenha alguma dúvida ou qualquer outro tipo de pergunta, caso você queira saber de mais alguma coisa, sinta-se à vontade e deixar lá a sua questão, a sua dúvida nos comentários, que eu estarei muito feliz em poder responder e te ajudar. Então, esse foi o nosso vídeo onde nós vimos aqui razões pela qual a maioria das pessoas tende a ter medo de aprender a programar, e vimos também aqui 10 dicas que irão te ajudar, quiçá já te ajudaram em você perder o seu medo de aprender a programar. Então, mais uma vez, eu sou o Anel Como e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedoras web Pro Max. Eu espero que com esse vídeo aqui eu tenha te ajudado de uma certa maneira em acelerar sua jornada em você se tornar um desenvolvedor Web Pro Max, caso isso seja algo em que você almeja. Então lembre-se de se inscrever se não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, partilhar para que mais pessoas possam ver o vídeo, e lembre-se que na descrição eu vou deixar o link do vídeo onde nós criamos o jogo da vez, ou seja, adicionando inteligência artificial e tudo mais, e esse também será o vídeo a seguir. Eu não estarei aqui a explicar muito sobre esse vídeo, você pode ir para lá para que realmente possa entender tudo e decidir se o tal vídeo é para ti ou não. Então, cuide-se e nos vemos no próximo vídeo.